Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da Verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar novamente, pedir a direção de Deus. Pai amado, pelo Teu Espírito vem trazer revelação, iluminação, direção, condução, propósito, autoridade, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos voltar para João 17. Vamos lê-lo novamente. E assim, naquilo que Deus conduzir, vamos estar um pouquinho mais. Quanto mais eu tenho lido João 17, eu tenho visto, enxergado que eu conheço muito pouco do meu Senhor. E é um capítulo tão tremendo, onde você vai encontrar capítulo 14, 15, 16, falando do Espírito Santo, o Consolador, o Iluminador, o Ensinador, aquele que estaria conosco. E isso é uma coisa tremenda para nossas vidas, nossas almas. E nesse meio, Jesus vai diante do Pai, e Ele vai orar junto com os seus discípulos. Então, seus discípulos estão ali juntos. Se nós formos ver a oração, tem duas orações que nós vemos na Bíblia. Que é a oração que Jesus ensinou, nós vemos lá em Mateus 6, Lucas também. Mas essa é uma oração que Jesus não está ensinando. Essa é uma oração que Ele está, Jesus, diante do Pai, no meio dos seus discípulos. Onde Ele está glorificando ao Pai, o Pai glorificando o Filho, e o Filho glorificando a Igreja, e a Igreja deveria glorificar o Filho. É uma oração muito pessoal, é de coração para coração, é de Deus para Deus, daquele que é infinito para aquele que é infinito, daquele que não tem começo nem fim para aquele que não tem começo nem fim. Você imagina essa oração, Jesus rasgando o seu coração diante do Pai, e Ele faz um resumo, irmãos, de todo o supremo propósito de Deus para nossas vidas. É um pequeno capítulo, onde nós podemos entender que é o santo dos santos da Bíblia. É aquele local onde a Hebreus capítulo 10 vai dizer assim: tende por intrepidez entrar no santo do santo, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Aonde que Jesus está aqui? No santo dos santos. Está Ele diante do Pai, e junto com Ele estão os seus discípulos. Você sabe quem está ali junto, irmãos? Eu e você, a igreja. E Ele está orando para o Pai. Oh, irmãos, eu e você, nós precisamos aprender a olhar para o céu. Quando a nossa vida é uma vida olhando para o céu, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a maioria dos nossos problemas é porque nós tiramos os olhos de Cristo. Eu não acho, tenho plena certeza. Do modo ou outro, nós tiramos os olhos do céu. E nós vamos buscar a suficiência para os nossos prazeres, para nossas afeições, para coisas lícitas. E nós tiramos os olhos de Jesus. Irmãos, Ele é o autor e consumador da fé. Não há como eu e você corrermos a carreira cristã se primeiro não deixarmos o peso, que são coisas lícitas, e o pecado que tenazmente nos assedia, para corrermos essa carreira olhando para o autor e consumador da fé. Não existe nenhum outro local
que eu e você, como peregrinos em terra estranha, nós devemos estar olhando. O Salmo, aquele Salmo, acho que 121, levanto meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Os olhos de Jesus eram os olhos olhando para o Pai. E os olhos da igreja devem ser os olhos do Filho, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, leis daqui, leva eu e você aos pés de Jesus. Porque aqui você enxerga um pouco de quem é o Pai, de quem é o Filho, o que o Filho fez, qual é a obra do Filho, qual a alegria do Pai, qual o propósito do Pai, olhando para a igreja, que somos nós. Provérbios diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Que coração nós vamos dar para Deus? Um coração limpo? Sem problema? Não, irmãos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: filho meu, dá-me teu coração. Não importa como você está. Não importa. O único que pode lavar o meu coração e o seu é a palavra de Deus, pela graça do Senhor. Ele só pede. Enxergue que você é incompetente. A sua mente, as suas emoções e a sua vontade, elas estão longe de mim. Entregue para mim. Essa oração leva eu e você, irmãos, a uma comunhão mais viva com Jesus. Ela é tão tremenda. Eu vou lê-la com calma, porque a palavra de Deus sozinho fala. E diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, que coisas, irmãos? Capítulo 14, 15 e 16. Que é o quê? É no cenáculo. Ele reúne com os seus discípulos e ele começa falando para os seus discípulos. E ele fala depois do quê? Quando ele tinha falado o capítulo 13 para os seus discípulos: olha, eu vou partir. E imediatamente aqueles discípulos se alvoroçaram. E Jesus diz assim: não se turbe os vossos corações. Que zelo que tem o nosso Senhor para nossas vidas, irmãos. Nossos corações perturbados, porque nós estamos ouvindo a doce voz do nosso bom pastor. Ele diz: não se turbe os vossos corações. Crede em mim, crede no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está falando dele mesmo, irmãos. E aqueles discípulos ali continuam conversando. E Filipe diz assim, Jesus diz assim: ó Filipe. O Filipe diz: ó Senhor, mostra-me o Pai. E Jesus vai dizer: Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco. E você está perguntando: cadê o Pai? Irmãos, não é uma colocação que Deus está fazendo para nós nessa Assembleia. Aí ele vai dizer assim: Filipe, se você vê a mim, você vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então o que falta nós conhecermos, irmãos? Mais e mais o Filho. O Filho. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Paulo diz: eu considero tudo aquilo como esterco, a minha posição religiosa, o que eu era na minha descendência hebraica, no meu intelectualismo, na minha justiça, na lei que eu era irrepreensível, eu considero tudo isso como esterco para conhecê-lo. Eu quero conhecer.
ambição daquele homem era conhecer Jesus. Por isso ele podia dizer: amados irmãos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele podia dizer: olha, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já perdi tudo que eu não perdi, que eu achava que era valor, e não é mais. O mundo, o caminho do mundo, o governo do mundo, a sua religiosidade, a sua política, o seu governo. Eu já estou crucificado com Cristo. Por isso ele pode dizer: irmãos, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Por quê? Ele vai explicar. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Isso quer dizer que, irmãos, quando você olha para o sistema do mundo, você perdeu o prazer. E quando o mundo olha para você, ele vai dizer: esse daí está morto. Ele anda, ele faz tudo, mas está morto. Ele não usufrui dos prazeres desse mundo. Seja ele intelectual, em qualquer aspecto. Você acha que o mundo é só no sentido da carne? Não, irmãos, no sentido intelectual. Vamos aumentar nosso intelectual. Isso vai acrescentar de Cristo na sua vida? Zero. Zero. Ele vai dizer assim: olha, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Isso quer dizer o que, irmãos? O governo, a autoridade, a direção é do Senhor. E a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele se apoia no que, irmãos? Na redenção plena que nós temos em Cristo Jesus. João 17, irmãos, vai falar de salvos eternamente. E uma vez salvo, salvo eternamente. E você vai dizer assim: Demas, então, Oswaldo, mas Demas não era um filho de Deus? Sim. Mas amou? Do modo outro, ele foi atraído e deixou-se levar. Ali, a palavra de Deus não diz, irmãos, prestem bem atenção. Ele amou o presente século. Não especifica no quê. Por quê? Porque nós olhamos o mundo, sempre nós vamos olhar em áreas carnais. Não é verdade? Nós esquecemos. Teatro, artes, intelectual, intelecto, conhecimento e um monte de outra coisa. O mundo oferece. E nisso daí você vai se enrolar. Por isso ele podia dizer: eu estou crucificado com Cristo. Ele podia dizer, amados irmãos, que Cristo é a minha vida, que Cristo era tudo em todos, porque ele estava experimentando, irmãos, que realmente o que vale a pena é Cristo, e o que está fora de Cristo não vale a pena. Mas nós estamos mundanizados. O mundo oferece graduações, né? Então você tem que fazer mais graduações, você vai subindo, 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 subindo. O que acrescenta isso de Cristo? Zero. Você vai ganhar mais dinheiro. E vai se enrolar. Porque o que está por trás do dinheiro? Mamão. Por isso que a Bíblia é clara, irmãos. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Por isso que você investe. Porque lá está o seu tesouro.
Porque o seu tesouro nosso é Cristo, irmãos. Nós necessitamos o mínimo para viver nesse mundo. Porque nós temos tudo. Toda a nossa suficiência, irmãos, que nós precisamos aqui nesse mundo, a palavra de Deus, Deus nos vai prover em qualquer aspecto. Você está triste? Ele é a nossa alegria. Está sem esperança? 1 Timóteo 1:1, Jesus Cristo é a nossa esperança. Você está no pecado? Se confessardes os vossos pecados, é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Deus está provendo. Estamos desanimados? Ele é que nos conforta e nos anima nesse caminhar. Não existe nenhuma situação que eu e você enfrentamos e vamos enfrentar e podemos enfrentar que não haja provisão de Deus para tudo na vida do Filho de Deus. O salmista pode dizer, é a ovelha falando para o pastor, o Senhor é o meu pastor. E presta atenção, se você foi salvo pela graça de Deus, você tem um pastor. E ele nunca vai deixar de ser o bom pastor. Ele sempre, meus amados irmãos, vai nos levar a pastos verdejantes, mas também vai nos levar ao deserto. Porque deserto e jardim andam junto. Você não vê o povo de Deus no deserto? A água mara, aí joga o lenho, a obra de Cristo, aí eles andam mais um pouquinho, eles veem aquelas 70 palmeiras, aquela água maravilhosa. E você sabe que descobriram no deserto? Todo lugar que você tem um oásis no deserto, se cava, tem uma rocha. Porque é da rocha que sai água. E essa rocha é Cristo. Irmãos, nós sofremos muitas vezes por causa da nossa própria desobediência. E nós não cremos na palavra de Deus. Jesus Cristo é suficiente. Jesus, ele vai orar para o Pai. Ele olha para o céu. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Ele também não é. Ele diz, Pai, eu não sou do mundo. Eles também não são. O nosso reino é outro. A nossa pátria é outra. Então ele diz, olha para o céu. Porque ele é celestial. E a igreja deve olhar para onde? Olhe para o céu. Se você olhar para o mundo vai te atrair. Mas se você olhar para Jesus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. E são necessidades. Jesus olha para o céu perto dos seus discípulos, porque ele estava dizendo, meus irmãos, e não podia dizer ainda, porque ainda ele não tinha morrido, mas no coração aquele eram os seus irmãos, eram os filhos de Deus que ele veio buscar, e estava dizendo para eles, olha, nosso Pai é celestial, nós somos celestiais, eu sou celestial, o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. Vocês são celestiais. A oração de vocês é celestial. A provisão de vocês é celestial. Vocês precisam olhar para o alto. Vocês precisam ter comunhão com o Pai. E ele diz assim, Jesus tendo falado dessas coisas. Que coisas maravilhosas ele falou do versículo 14 até o 16, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Eu mandarei um outro Consolador. Ele não vai estar só convosco, ele vai estar em vós. E se vocês me obedecerem, se vocês me amarem, vocês vão me obedecer,
e o Pai viremos e nos manifestaremos em vocês. Aí ele olha e diz: ali está o príncipe do mundo. Ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Aí ele olha para os seus discípulos e fala assim: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, não existe poder maior nesse mundo do que os filhos de Deus em Cristo Jesus, que ocupam a sua posição que Deus colocou. E qual a posição que Deus nos colocou? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, vestindo toda a armadura da cabeça até o pé, submetendo a Deus e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, amados irmãos, esse primeiro versículo, tendo Jesus falado essas coisas, você precisa estudar o 14 até o 16. E sabe as coisas que eu falei aqui? Ele vai dizer no 16. Eu vou lembrar vocês. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou anunciar Cristo para vocês. E eu vou glorificar Cristo. Porque o que está em jogo é a glória de Deus. A glória aparece lá em Êxodo capítulo 14, 15. 5 vezes. Porque a glória fala de tudo que Deus é. Qual a definição de glória? Tiago capítulo 2, 1 vai dizer: a glória é Cristo. Hebreus 1, 3 vai dizer: Ele é o resplendor da glória. Isso quer dizer o quê? Ele é que reflete toda a glória do Pai. Ele é o resplendor da glória. E o que Jesus está fazendo, irmãos? Conduzindo muitos irmãos à glória. Para quê? Para que quando Ele vier, o seu nome seja glorificado através dos santos. 1 Tessalonicenses. Está falando de glória, irmãos. Você já imaginou? Tudo que você pensa de glória nesse mundo não é absolutamente nada, irmãos, diante da glória de Deus e da revelação dos filhos de Deus. Você sabe, irmãos, que a natureza toda geme, aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Romanos 8. Você sabe que aqueles filhos de Deus têm consciência de que eles são filhos de Deus, amados pelo Pai, comprados pelo sangue do seu Filho, colocados numa posição celestial. Eles gemem para que ganhem um corpo celestial. E o Espírito Santo também geme. Você pode enxergar, amados irmãos, que o Pai está olhando para a sua igreja ansiosamente, e o seu Filho está vindo para a sua igreja ansiosamente. Apocalipse todo vai dizer, irmãos, a vitória do Cordeiro, mas também vai falar da noiva do Cordeiro, que é a igreja. Jesus Cristo triunfou. O que ele está aguardando? Que a igreja ande, se aproprie do triunfo que está em Cristo Jesus. Porque ela também é triunfante. Então, quando nós olhamos, irmãos, o Espírito Santo falando poderosamente, ele vai dizer: olha, vocês vão se lamentar, vocês vão chorar, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo se alegrou, Satanás se alegrou, quando Jesus Cristo foi colocado naquela cruz. Mas quando lhe diz: tudo está consumado, irmãos, foi afrontado o inferno. Jesus foi até lá, pegou a chave da mão do diabo, da morte e do inferno, e diz: prevalecer. Naquele momento as trevas encheram aquele lugar. O mundo gritava. O triunfo de Satanás, o triunfo desse mundo perdido.
mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E por isso nós nos alegramos. Ele vive e permanece para sempre. Ah, irmãos, quando lemos isso daqui, não há como nossos corações estremecer diante da grandiosidade do nosso Senhor. Quem Cristo é, quem nosso Pai é e quem nós somos em Cristo Jesus. E que propósito Deus nos chamou. E quem é que nos guarda? O próprio Pai. O próprio Pai. Guarda-os, Pai, eis que são teus. Eu estou devolvendo para o Senhor aqueles que eram teus, que eu vim resgatar, que eu vim salvar. Agora são teus, Pai, guarda-os. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda-os do maligno. Que oração maravilhosa. E Jesus continua orando, intercedendo. Guarda-os do maligno. A igreja do Senhor Jesus, ela é cercada pela graça de Deus e coberta pelo sangue de Jesus. Ah, meu amado irmão, isso é pouco? Então, por que as nossas vidas são tão desanimadas, entristecidas, queixosas? Nunca nada está bom, está tudo ruim, nunca está bom. Por quê, irmãos? Porque nós tiramos os olhos de tudo que aquilo que é bom, que é Jesus Cristo. Se os nossos olhos estão em Jesus, se nós sentamos e comemos um arroz, graças a Deus. E se não tem um arroz? Também graças a Deus. E se der isso? Também graças a Deus. O nosso Pai cuida de cada um de nós. Olha o povo no deserto, 40 anos, irmãos. Os irmãos sabem tudo que lá. Chama tanta atenção da gente. Ele falou, olha, os seus pés não incharam. 40 anos entrando no deserto, irmãos, na poeira. O que ia acontecer com os pés dele? Calorão, andando no pó, com uma sandália, os pés vão inchar. Não, não incharam. Porque os seus pés deles inchassem, eles não podiam caminhar. Por isso, amado irmão, o Senhor lava os nossos pés da contaminação deste mundo. E eu e você devemos lavar o pé do nosso irmão. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos do céu e disse, Pai. Não é só Jesus que pode dizer Pai. A oração que Jesus ensinou em Mateus 6 e Lucas. Ele diz assim, quando você for orar, fecha o seu quarto, você sozinho e diz, Pai nosso. É o mesmo Pai que guardou o seu povo rebelde naquele deserto. Mesmo diante da sua rebeldia. Morreu no deserto, mas Deus o sustentou e Deus o guardou. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você entremos na plenitude de Cristo. Só a plenitude de Cristo em nossas vidas, nós vamos dar um testemunho vivo de Jesus, pessoal, conjugal, familiar, assembleia e no mundo. Fora disso, irmãos, nós vamos tentando dar uma testemunha, nós vamos esforçando, nós precisamos esforçar, mostrar para as pessoas as coisas. Você não precisa mostrar nada. Se Cristo tem sido a nossa vida, e tem sendo conformado a Cristo, automaticamente, irmãos, nós vamos expressar a vida de Jesus. Cuidado com o que você vai falar. Vou pensar 10 vezes para falar.
Porque eu tenho que falar uma coisa politicamente correta. Irmãos. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Cristo, a nossa boca vai falar as coisas de Cristo, o testemunho de Cristo, a glória de Cristo, a beleza do nosso amado Senhor. Que coisa tremenda, irmãos, a gente pegar um texto desse. E você pode ficar no versículo 1, e estudar versículo 1, ficar 1, 2 anos só no versículo 1. E depois de terminar tudo isso, fala assim: Senhor, eu estou só no começo. Porque é insondável. Essa glória que ele está falando aqui é insondável. Ele, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? Aquela hora que Jesus Cristo veio do céu para ir até a cruz. Está chegada a hora. Glorifica o teu filho. Aí ele vai dizer assim: para que o filho te glorifique. E se você ver em João capítulo 12, aqui, olha aqui, versículo 12, versículo 28, capítulo 12, 28, 27, diz: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Está falando da hora, 2 vezes repete, a hora o que é? Que Cristo vai para a cruz, e ele vai dizer assim: Pai, glorifica o teu nome. E o que Deus disse? Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o... Por que já glorifiquei o nome? Glorifica teu nome, Senhor. Porque com 30 anos, abre o céu, a pomba desce, o Espírito Santo. E o Pai vai dizer: este é o meu filho amado, nele tenho todo o meu prazer. Jesus podia parar aí, irmãos. Mas ele queria glorificar mais ainda o seu Pai. E aonde que está essa glorificação do Pai? Irmãos, por incrível que pareça, eu e você. Porque através da cruz, ele veio buscar aquele que era do Pai antes da fundação do mundo. Mas para ser do Pai, tem que passar pelo Filho. Por isso ele diz: já glorifiquei, eu glorificarei ainda mais. E por isso no versículo 17, o Pai vai dizer assim, capítulo 17, assim, para que o Filho glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta. Se quiser saber uma definição de vida eterna, não é o lugar. Não importa o lugar. Se no inferno é o local que Cristo está, eu prefiro estar lá do que qualquer outro lugar. Porque onde Jesus está é céu para mim. Ele fala: a vida eterna é esta, é que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer, irmãos, o nosso Deus e o seu Filho. E quanto mais conhecemos o Filho, conhecemos o nosso Pai. E só podemos conhecer o Filho através do Espírito Santo de Deus. E só podemos conhecer o Pai através da obra, pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. A Trindade sempre vai estar agindo juntas. Aí ele vai dizer assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo 2. Olha o 4. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Mas Jesus não foi até a cruz. Mas o Cordeiro de Deus foi morto quando?
Apocalipse capítulo 14. Antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o que, irmãos? O filho jamais ia deixar de passar pela cruz. E por que o filho faz isso? Porque ele ama o pai. E por que o pai faz isso? Porque ele ama eu, você, pecador. Olha aqui, irmãos. Olha em 1 João. 1 João. Capítulo 4, a partir do versículo 8. João 4, a partir do 9. Nós precisamos ganhar a dimensão da revelação do amor de Deus, irmãos. E a revelação da provisão de Deus. Nós ainda estamos achando que quando nós erramos, Deus vira as costas para mim e para você, Deus fica carrancudo, Deus fala assim, agora eu não amo menos esse rapaz, eu amo menos ele. Deus nunca vai deixar de amar eu e você, independente de mim e de você. Eu e você vamos deixar de usufruir do amor de Deus, descansando na sua soberania, descansando na sua autoridade, descansando na sua provisão, descansando na paternidade de Deus. Mas Deus nunca vai mudar. Deus sempre vai olhar para mim e para você com os olhos de amor, de graça e de bondade. Por quê? Ele olha através do seu filho. E através do seu filho, aquele que nasceu de novo está plenamente salvo pela graça de Deus. E ninguém pode tirar. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Por que vivemos por meio dele? Porque não há como eu e você ganhar vida, se não for através da ressurreição de Jesus, da sua vida. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Se pode ter bom estudo, se pode ser intelectualmente muito conhecedor, pode ter 1000 diplomas, se pode frequentar qualquer assembleia, se pode conhecer a Bíblia toda, você pode falar de Jesus, pode fazer tudo o que você quiser. Mas se você não tiver a Cristo, você não tem vida. Deus olha para mim e para você como mortos. Porque nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. E a vida está em seu Filho. Você acha que o inimigo é tonto? Não. Por que Ele lutou para que Cristo não fosse até a cruz? Porque Ele é o Senhor da morte. Mas Jesus é o Senhor da vida. E quando Jesus naquela cruz morreu, nós morremos com Ele. Mas na sua ressurreição, ganhamos a natureza celestial, ganhamos a natureza de Deus, ganhamos a vida de Cristo. E o inferno estremeceu. E até hoje estremece. Por isso que ele pega a filiação. Ele vai pegar Jesus, depois que Deus diz, esse é o meu filho amado, que tem todos nele prazer, o diabo vai dizer, olha, se você é filho, se você é filho, e Jesus vai dizer, nem de pão virá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus disse? Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Foi Deus quem disse. Todo mundo pode dizer não, mas Deus é que disse. É Deus que me fez filho, isso eu sou filho. Quem pode tirar da paternidade de Deus e da filiação? Ninguém. Ninguém. Por isso que você entendeu o Romanos 8. Tão maravilhoso, aquele que a gente não para pensar. A sua perseguição, a sua aflição, a sua dor, a sua angústia,
as potestades, o inferno todo, as trevas, a vida, a morte, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, seja o que for, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. É posicionamento. Deus nos colocou nessa posição. Ninguém pode tirar. É isso que ele vai dizer em João 17. Quem nós somos agora em Cristo? Jesus vai dizer assim: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não são do mundo. Livros do maligno. E 1 João 4, ele continua: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus jamais. Nunca. Nunca ninguém amou a Deus. Você só ama a Deus porque Cristo vive em você e vive em mim. Porque o amor de Cristo não é o amor a Cristo, o amor de Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus. É a fé do Filho, é a comunhão do Filho, é o amor do Filho em nós. Porque Ele se tornou por nós redenção, sabedoria, santificação e justiça. É Ele, irmãos. Não queira viver aquilo que você não vai conseguir. Nós precisamos viver através do nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. É só através dele nós podemos amar. Só através dele nós podemos perdoar. Só através dele, irmãos, nós podemos reconciliar. Só através dele, irmãos, nós podemos ter um relacionamento com o Pai, e um relacionamento vertical e horizontal. Só através dele. Fora dele, irmão, é impossível. É impossível. E ele diz assim: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós precisamos ter a revelação do amor de Deus, mas também precisamos ter a revelação da provisão de Deus, que é o seu Filho. E é isso que João 17 vai fazer. Revelação do amor de Deus, revelação da provisão de Deus, que é o seu Filho, e a revelação, irmãos, que nós fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que nós não somos de nós mesmos, somos um povo eleito, santo, de propriedade exclusiva de Deus. O mundo ele quer cobrar a propriedade que não é dele mais. Ele sabe fazer isso. Ele sabe enganar. Mas não somos. Não somos. E quanto mais conhecemos a Cristo, menos do mundo nós somos. Menos o mundo nos influencia. Como posicionamento que Cristo fez, não somos do mundo. Mas vivemos no mundo e somos influenciados pelo mundo. Por isso a palavra de Deus diz: Ele nos transportou do reino das trevas, desse mundo, para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus, não somos mais deste, mas estamos no mundo. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. E Jesus vai dizer: livros do maligno. Irmãos, ele é astuto. Não brinque com ele. Não brinque. Ele vai derrubar eu e você. Mas se ele derrubar eu e você sabe para onde você deve olhar. Quando nós pecamos, a primeira coisa que a gente faz é fugir de Deus. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é lançar nos braços do Senhor. Porque lá tem misericórdia e tem graça. Por isso Davi falou assim: olha, não quero cair na mão dos homens.
Eu quero cair na mão de Deus, porque ela tem graça e misericórdia, tem restauração. Ele nos amou e amou até o fim. Irmãos, voltemos lá, João, mais um pouquinho. João 17. A palavra de Deus tem, irmãos, ensino para todas as nossas dificuldades e os nossos descaminhos. Toda a Bíblia, ela tem ensino para nós. Ela é apta a tudo, irmãos. Deus deseja que o seu povo regozije-se nele e não no mundo. Porque o regozijo do mundo é falso, irmãos. Vai levar você para o buraco. Mas não existe poço tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Se você olhar para baixo, não tem saída. Se você olhar do lado, Paulo, não tem saída. Mas se você olhar para cima, as mãos do Senhor estão ali. Você lembra Davi? Você tem que ler o Salmo 32. Vamos lá, irmãos. Salmo 32. Salmo 32 é um salmo didático. São vários salmos didáticos, né? Essa colocação, salmo didático, esse daqui, não é o homem que colocou, estão nos escritos. As divisões que você vê aqui, são os homens que colocaram, mas essas colocações aqui, não foi o homem. Outro dia nós falamos os salmos dos lírios, que fala da igreja. A igreja como um lírio, mas também fala da igreja como um cedro, porque a sua raiz está profundamente em Cristo, mas por fora ela é um lírio frágil. As tempestades vêm, ela abala. Mas quem cuida dos lírios? Só o Senhor. É o Senhor que cuida dos lírios. Então Davi no Salmo 32 e 51, você tem que ler os dois, vou ler hoje só o 52, 32, só a primeira parte. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Não é encoberto, irmãos. Não é jogado embaixo do tapete. É coberto. Coberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus. E ele diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É o trato de Deus, e o meu vigor se tornou seguidão de estio. Irmãos, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Nós estamos falando de quê, irmãos? Nós estamos falando de João 17. Porque para Jesus salvar eu e você, irmãos, Deus precisou dar um novo nascimento para que eu e você pudéssemos nos arrepender, senão jamais ia arrepender. E não há vida sem arrependimento. A vida do Filho de Deus, a vida toda ele vai se arrepender. Ah, mas eu não fiz nada de errado. A sua natureza, se arrependa dela. Só de termos essa natureza terrena em nós, nós devemos nos arrepender. Mas a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus é tão tremenda conhecer a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer esse Deus. Mas conhecer a Deus não intelectualmente. Eu e você precisamos conhecer a Cristo. Esse Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Ele que começou
Ele que vai terminar. E o que nesse inteirinho está eu e você, cabeça dura, batendo cabeça. Porque não ouvimos a voz do Senhor. Mas Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Deus não vai mudar seus propósitos, mesmo que os nossos corações se endureçam. Sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Vai levar eu e você para o deserto. E lá no deserto, a característica máxima do deserto, sabe o que é? Ouvir a voz de Deus. Lá nós vamos ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Mas lá é eu e Deus. E eu não tenho absolutamente mais nada. E lá ele diz assim, e lá falarei ao seu coração. Bendito o Senhor. Maravilhoso o Senhor. Ele começou a boa obra. Ele vai aperfeiçoá-la. Não deixe, irmão, que o pecado e o peso impeça você de correr. Olhe para o autor e consumador da fé. Conhecer a Cristo, irmãos. Cada vez mais há uma mudança na nossa mente. E o currículo do mundo não é o nosso mais. O que o mundo pensa, isso não é para mim mais. Ah, mas Oswaldo, eu trabalho, eu estudei, eu tenho uma profissão. Tudo isso daí, se você não estiver fazendo para a glória de Deus, na direção de Deus, sabendo que isso daí é só o meio, não é o seu objetivo, Deus vai se manifestar gloriosamente na sua vida. Casar, ter filhos, família, ter nossa casa e nossa profissão é só um meio. O objetivo não é nada disso. O objetivo é Cristo. E se Cristo é o nosso objetivo, todas essas coisas, profissão, casamento, família, filhos, trabalho, vão sendo ajustados pelo objetivo celestial e o padrão celestial em nossas vidas. Irmãos, nós sofremos muito, só porque desajustes. E uma das coisas que mais desajusta a nossa vida chama-se desobediência. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações. Não façam como vossos pais lá no deserto. Tiveram um coração perverso de incredulidade, desobediência. Ouça a voz do Senhor, misture com fé. E você vai ver a manifestação de Cristo na minha vida, na sua vida. E aonde nós não enxergamos saída, Ele é a nossa saída. Aonde nós enxergamos só escuro, Ele é, irmãos, a nossa lâmpada. Ele é a estrela da manhã. Ele é a luz do mundo. E quem crê em mim não andará em trevas. A luz dissipa as trevas. Por isso, na tua luz, eu vejo a luz. Na luz de Cristo, Ele revela o que é trevas em nossa vida. E quanto mais a luz de Cristo, as trevas vão se dissipando. Vai ficando só Cristo. Graças a Deus. Enquanto nós contemplamos a sua justiça, nós ficaremos tremendamente felizes de ser conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que Deus, pela sua misericórdia, continue falando no nosso coração, irmãos. Leiam João 17. Veja onde que Deus, o amor de Deus. Veja até onde Deus foi. E até onde Cristo foi. Não por amor de mim e você. Primeiramente por amor ao Pai. E para agradar ao Pai, ser obediente ao Pai, e por amor ao Pai, Ele veio pagar o preço de resgatar eu e você
para o Pai, porque já eram do Pai antes da fundação do mundo. Bendito Senhor, glorioso Senhor, amado Senhor, que possamos enxergar mais um pouco de Cristo e vermos a sua beleza. Se nós vemos um pouquinho mais da sua beleza, irmãos, quantas coisas nós vamos deixando para trás. É o Peregrino. Você já leu o Peregrino de John Bunyan? Leia. Quanta coisa, irmãos. O intelectualismo quis pegar ele. A lei quis pegar ele. O perfeccionista quis pegar ele. E ele foi enredando, foi saindo, enredando, porque ele queria chegar na cidade. O alvo dele era a cidade. E quando ele deslizava, o bom pastor lembrava ele da palavra que ele tinha ouvido. E colocava ele no foco novamente. Nossas vidas também são assim. Mas não esqueça. O Filho veio glorificar o Pai. O Pai glorifica o Filho. O Filho glorifica a igreja. E agora, amados irmãos, Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Para quê? Para que a igreja glorifique o Filho. Que Deus seja louvado, engrandecido pela sua palavra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.